teologia do templo, e eu quis dar esse nome aqui, justamente porque hoje nós vamos falar sobre isso. É claro que nós não vamos conseguir passar por todos os textos, a não ser que vocês queiram ficar aqui até a meia-noite, tudo bem? Pode ser? Não. Tá bom? Porque são muitos textos, mas a gente vai caminhando aqui. Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado no nosso coração é que homens, ou que a vontade humana, ela pode ser interpretada como a vontade de Deus. Aqui está o grande perigo, muitas vezes, de que a nossa vontade, dentro de um contexto eclesiástico, dentro da nossa vida cristã, nós justamente desejamos, sonhamos, pedimos e colocamos Deus no negócio. É um grande problema, inclusive, muitas vezes, nós espiritualizarmos as nossas vontades. Uma espiritualização daquilo que eu desejo e que simplesmente eu quero que Deus dê um aval. Deus dê um checklist, Deus dê assim, vai. Mas nem sempre Deus dá resposta direta para aquilo que eu desejo. Nem sempre Deus, ele é direto e vai dizer assim, eu estou com você nisso. Nem sempre Deus vai ser claro para mostrar se de fato o meu desejo, apesar de não ser pecaminoso, apesar de não ser um desejo errado, apesar do meu desejo não ser um desejo que busque algo errado, mas simplesmente, muitas vezes as motivações do nosso desejo não são reveladas de imediato. Eu desejei, orei, coloquei diante de Deus, ele não respondeu, mas mesmo assim, muitas vezes eu fiz. Às vezes vai dar certo. Aí você fala o quê? É da vontade de Deus. Deus abençoa. E se der errado? Aí você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Não é da vontade de Deus. Quem disse? Quem disse que não foi da vontade de Deus que desse errado? Mas a gente interpreta de forma errada, porque nosso desejo, o nosso sonho, aquilo que queremos, muitas vezes é colocado num pedestal, num altar, num santo templo de tal forma que se torna divino. E muitas vezes nós não reconhecemos que a negativa do próprio Deus, e quando dá errado, também pode ser a vontade de Deus. Também pode ser Deus revelando a sua vontade. E aqui, muitas vezes, e é o que eu quero usar como exemplo a própria igreja, o templo. Nós aqui cantamos uma música falando de um Deus glorioso, do Deus majestoso, de um Deus que a natureza proclama a sua glória, de um Deus que a criação de Deus, ela justamente proclama a existência desse Deus. Os jovens subiram a Pedra Grande e nós tivemos um momento de meditação e nós olhamos para aquela grandeza e eu desafiei eles naquele momento de entender a sua pequenez diante da grandeza de Deus, diante daquilo que eles estavam vendo. Nós cantamos isso. E a igreja, ao longo da história, ao longo da sua institucionalização também, muitas vezes pensa dessa grandeza, pensa dessa majestade, pensa dessa imensidão do próprio Deus e atribui coisas que nem sempre Deus pediu, coisas que nem sempre Deus determinou, coisas grandes também. A igreja, inclusive, passou a proporcionar o que eu chamo de uma teologia da glória, onde o seu Deus glorioso precisa de locais, liturgias, cerimônias, sacerdotes e prédios gloriosos. É interessante porque a teologia da glória é uma contraposição à teologia da cruz, é uma visão teológica que enfatiza a razão humana e a capacidade de entender a verdade divina através da observação do mundo e a aplicação lógica. Ela se opõe, inclusive, à teologia da cruz, que ressalta a importância da humilhação e o sofrimento de Jesus como revelação mais verdadeira de Deus. A teologia da glória vai enfatizar, inclusive, a busca pelo bem, pelo prazer, pelo sucesso. O mundo acreditando que esses indicadores são aprovação divina. A teologia da glória, inclusive, tem a intenção de impactar a fé das pessoas, atrair a atenção dos homens, utilizando, inclusive, a busca desse algo glorioso.
Em resumo, ela vai dizer assim: se você é o Filho de Deus, se você crê num Deus que é grandioso, se você crê num Deus que é majestoso, então você merece o que é o melhor de Deus. Amém? Amém. A teologia da glória vai dizer assim: se você é filho de Deus, se você agora crê nesse Deus glorioso, Ele tem a obrigação de dar isso para você. Ele vai dizer, e você vai trabalhar com isso. Não só isso, mas a visão, inclusive eclesiástica, trabalhará em relação a isso. E nós vemos, por exemplo, igrejas, denominações, religiões, onde exaltam esse Deus numa liturgia grandiosa, com sacerdotes que justamente, cerimônias sacerdotais, que estimulam muitas vezes essa grandeza. Há pouco tempo atrás, nós tivemos o conclave para a escolha de um novo Papa. E os irmãos perceberam toda a grandiosidade daquilo, toda a pompa daquilo, toda a cobertura mundial, tudo aquilo que a própria Igreja Católica fez em detrimento dessa liturgia, deste cerimonial. Ali nós vemos nitidamente a teologia da glória sendo aplicada. Entendendo que se existe esse Deus, que se crê nesse Deus assim, então ele precisa de tudo isso. Ele vai precisar das catedrais, ele precisará dos templos grandiosos, ele precisará de grandes homens de Deus, ele precisará de grande evidência. Mas há uma diferença da teologia da glória e a teologia das Escrituras e a teologia daquilo que nós cremos como teologia da cruz. Que vai dizer assim: a teologia da cruz, por outro lado, enfatiza que a revelação mais verdadeira de Deus se manifesta no sofrimento e na humilhação de Jesus Cristo na cruz. Aqui eu estou resumindo, tá bom? É claro que ela vai dizer muito mais coisa. A teologia da cruz vai dizer assim: sabe qual foi a maior glória de Deus? Sabe qual foi a maior exaltação de Deus? Foi a cruz de Cristo. O momento mais humilhante de um homem é o momento que mais exaltou o próprio Deus. Sem templo, sem sacerdotes, sem uma liturgia rebuscada. E aí ela se opõe à teologia da glória e afirma que a fé é uma busca não pela realização do sucesso mundano, mas sim pela união com Cristo em seu sofrimento. E aqui, quando nós falamos teologia da cruz, não significa, apesar de Jesus ter falado assim: cada um carregue a sua cruz. Quer me seguir? Tome a minha cruz. É claro que Jesus não estava dizendo para você e para mim aqui, pegar uma cruz, subir no morro e ficar lá crucificado. Mas Jesus estava dizendo que nós temos parte nesse sofrimento, parte nessa humilhação. É claro que agora Jesus não manda você se humilhar para alcançar aquilo que Ele alcançou por nós. Ele não manda você sofrer, porque esse sofrimento trará para você alguma bênção, porque Ele já alcançou. Inclusive, dentro da teologia da glória, é defendido um sofrimento para a sua própria glória. Nós vemos votos de pobreza, votos de miséria, votos de abstinência em algumas dessa teologia da glória, simplesmente para alcançar uma graça própria, para que Ele mesmo seja glorificado diante de Deus. Olha só que interessante. A pessoa vende todos os seus bens, a pessoa vai se abster de várias coisas para justamente glorificar-se a si mesmo. E Jesus não manda fazer isso. Pela teologia da cruz, Ele já fez isso. E nós temos parte nesse sofrimento e humilhação com Ele. É interessante porque a teologia da cruz vai dizer assim, que à medida que Ele é exaltado, e nós humilhados, estamos evitando a teologia da cruz, mas sim abraçando a glória da cruz. Vivemos morrendo, vencemos perdendo, conquistamos recuando, nos orgulhamos da nossa fraqueza. Jesus reina.
Mas quanto a nós, seus súditos, não são muitos os sábios, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Portanto, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quanto mais manifestamos a Cristo e Ele crucificado, mais manifestamos o seu reinado soberano. Entende que o nosso caminho da cruz é aqui? Quanto mais eu perco, mais eu ganho. Quanto mais eu me humilho na cruz de Cristo Jesus, mais eu glorifico o Senhor Jesus. Quanto mais eu coloco a minha vida na dependência do Senhor e não confio nos meus próprios recursos, mais eu glorifico o Senhor. Está entendendo aqui o caminho inverso? Está entendendo que nossa fraqueza para Deus não é ruim? Mas para a teologia da glória vai dizer assim, por que você está andando fraco? Porque você não tem fé. Porque você não está dando dízimo, porque você não tem feito alguma coisa da sua fé, da sua religião. Mas aqui Jesus vai dizer, aquele que está fraco, o que está fraco se fortalece no Senhor. Olha aqui a diferença. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Porque muitas vezes a teologia da glória é manifesta dessa forma, onde você precisa alcançar tudo aquilo que você deseja, mas a Bíblia vai dizer assim, cada um morra para as coisas deste mundo, deixe a sua vida. Se você não abandonar a sua vida, se você não morrer para a sua vida, você não é digno de ser meu discípulo. Mas a teologia da glória vai dizer assim, viva a sua vida com todos os prazeres desse mundo, porque é sinal de bênção de Deus, mas não é isso. E aí as pessoas ficam ansiosas, buscando na teologia, muitas vezes, a resposta de Deus para a sua riqueza, para os seus bens, para a sua realização pessoal. E eu estou dizendo isso, irmãos, essa diferença aqui de teologia da glória e teologia da cruz, mas isso não é novo, porque isso aconteceu dentro de um contexto que justamente dividiu a igreja. A reforma protestante teve como base isso. Em 1518, Martinho Lutero contrapôs o paradoxo da teologia da glória pela teologia da cruz. A teologia crucis contra a teologia gloriari. E no debate, em Hindenburg, travou-se a discussão, inclusive, sobre as indulgências, onde Lutero contrastou com a cruz a teologia oficial da glória da igreja, diante de uma igreja que se tornara agora insaciável, inclusive para financiar o projeto extravagante da Basílica de São Pedro, incluindo a Capela Sistina, feita por Leão V, em 1400, começado em 1475 a 1521. E as indulgências eram vendidas para que satisfazesse uma teologia da glória. Homens chegavam na cidade e diziam assim, olha, quando uma moeda cai no cofre, no tilindar da moeda, uma alma sai do purgatório. Esse era o slogan. Tetzel, acho que era o Tetzel. Quando o tilindar da moeda cai no fundo do cofre, uma alma está mais distante do purgatório. E pessoas simplesmente eram escravizadas com isso. Lutero foi escravizado com isso, inclusive, onde fazia aqui penitências intermináveis. E aqui nós precisamos lembrar que para Lutero, a teologia da cruz é a marca de toda a teologia. No Cristo crucificado que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecer a Deus pela cruz é conhecer nosso pecado. E o amor redentor de Deus, Deus na cruz, destrói todas as nossas ideias preconcebidas de glória divina. Porque para você ter Cristo Jesus, você precisa se humilhar aos pés da cruz. Mas a teologia da glória vai dizer assim, não, você não precisa se humilhar. Só basta chegar e fazer o que a gente está fazendo aqui. Chega mais. Fica como está. Porque Deus te aceita assim.
Porque esse Deus grandioso, majestoso, quer que você também desfrute dessa grandiosidade dessa vida. Logo, templos, rituais, lugares, sacerdotes, teologias precisam ser condizentes a essa ideia. Agora, muitas vezes nós evangélicos não fazemos uma avaliação disso. Essa teologia da glória está no meio evangélico. Augusto Nicodemos disse uma frase outro dia que diz assim: nós evangélicos brasileiros somos filhotes, é mais ou menos isso, né? Somos filhotes de uma igreja católica. Porque muitas vezes nós adotamos essa teologia para a própria igreja evangélica, de tal forma que os crentes continuam exercendo essa teologia da glória, mesmo tendo Cristo, o Senhor Jesus, em suas vidas. Com penitências, com rituais, com extravagâncias que Deus não chamou para fazer. E aí uma das coisas que nós precisamos lembrar, que eu quero usar aqui o templo de Israel como exemplo. Deus pediu um templo? Deus pediu para se construísse um templo? Aí, pastor, agora o senhor me pegou, agora ficou difícil de responder. É interessante porque quando nós vemos Atos 17, Paulo, questionando ali com alguns religiosos, ele vai dizer assim, 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso não é diferente daquilo que nós precisamos lembrar que o próprio Antigo Testamento e as Escrituras trazem. Por isso a pergunta, Deus pediu um templo? Não, Deus não pediu um templo. A única coisa que nós vemos nas Escrituras que Deus pede para o povo de Israel está em Êxodo capítulo 25, versículos de 8 a 9, quando retira o povo de Israel do Egito e agora parte para o deserto com esse povo e ele pede assim para o povo, e farão para mim um santuário. Farão para mim um santuário. Aí você fala assim, vai vir uma catedral aí, vai vir um templão grande. Aí Deus fala assim, para que possa habitar no meio deles, segundo tudo que mostrar a vocês, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. E aí quando você olha para Êxodo, você vê vários capítulos de Êxodo, parte de Levíticos ali, toda a informação que Deus dá de como deveria ser, com detalhes, o tabernáculo de Deus. Outro dia eu estava arrumando umas coisas lá embaixo e eu vi que as crianças estavam estudando sobre o tabernáculo. Fizeram uma maquete do tabernáculo com as crianças. E o tabernáculo nada mais era que um espaço cercado por tenda, por uma cortina, e que no meio ali havia alguns utensílios com uma tenda, onde ali tinha ali um grande recipiente onde se queimava o sacrifício. Depois disso nós tínhamos a tenda do encontro, onde os sacerdotes ali estavam, depois o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava. E ali Deus mandava o povo sair daquele local, vamos caminhar. Desmontava tudo aquilo, próxima parada, montava de novo. E assim foi durante tempos isso. E a única coisa que Deus pediu foi o tabernáculo. Mas é interessante que quando nós olhamos para esse contexto de tabernáculo, nós precisamos lembrar que justamente ele traz a ideia que é destacada aqui em Êxodo. Eu quero estar no meio do meu povo. Habitar no meio do meu povo. Quero habitar numa tenda. Quem acampou aqui? Quem já acampou? Já fizeram acampamento? Acampamento raiz mesmo, aquele acampamento de verdade. É uma delícia acampamento, né? Você compra aquela barraca, aí você vai ali na Decathlon, e aí você compra aquela barraca mais baratinha que tem. E aí você vai lá, leva a criançada, não sei o quê, põe dentro da barraca e tal. À noite dá aquele sereno mais forte. Você acha que está protegido, mas não está. Porque a umidade cai tudo dentro da barraca. Parece que não tem nada. Aí você fala assim, que roubada.
Deixa eu ir embora para casa. Agora tem gente que mora em barraca. Não é algo simples. Não há algo como você morar na sua casa. Mas é isso que Deus pede. É isso que Deus coloca para o povo. E não só isso, mas algo interessante acontece em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o termo aqui utilizado no grego é muito parecido com o de Êxodo. Vai dizer que ele tabernaculou entre nós. Ele vai dizer, Jesus veio a este mundo, habitou entre nós. Você deve ler, ele tabernaculou entre nós. Porque o ideal de Deus, porque o ideal de Cristo Jesus, e aí nós vemos isso no Novo Testamento, que ele quer o quê? A presença. Ele quer estar presente no meio do povo. Ele quer estar presente no povo que ele escolheu, no meio do povo que ele ama. E aqui ele não faz nenhum pedido, o próprio Senhor Jesus não instaura isso para a igreja enquanto neste mundo, de um templo, de algo grandioso que continuasse demonstrando essa glória, essa teologia da glória, muito pelo contrário, porque ele vem e traz a teologia da cruz. E ele vai dizer, eu quero habitar entre vocês, eu quero estar entre vocês, eu quero tabernacular entre vocês. Olha só que fantástico isso. Vou tentar dirigir aqui vocês nesse sentido. Se Jesus chegasse lá, eu já fiz isso aqui outro dia, né? Se Jesus chegasse lá, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, já que você mora em condomínio, vamos complicar a coisa aqui? Ó, ô fulano, William, tem aqui na portaria um homem chamado Jesus. Falou que veio tomar um café aí com você. Quer entrar? Pode deixar entrar? E aí as mulheres vão dizer, Deus, isso é hora do Senhor Jesus chegar. Tá uma bagunça aqui. Eu nem lavei louça. A louça tá de ontem à noite. As roupas, olha a cueca dos meninos jogada ali, as roupas sujas. Como é que eu vou receber Jesus nessa hora? Como é que vai fazer isso aqui? Nem lavou. O meu marido foi embora, eu pedi para ele consertar aquele negócio horroroso que estava. E ele não consertou. Como é que agora Jesus vai ver? Aí você fala assim, não, manda ele voltar daqui a pouco. Manda ele voltar mais tarde. Ou não, se está lá na sua casa. Quem é? Sou o Senhor Jesus. Jesus, mas o senhor nem falou que o senhor vinha. Eu vim tomar um café, eu vim jantar aqui. Mas eu nem fiz janta. Pede um podrão lá para nós comer. Pede uma pizza. Mas Jesus, não, Jesus, como é que pode? Na minha casa, desse jeito, o senhor não vai pôr o pé. O senhor não vai entrar. Mas o senhor pode voltar outro horário? Vamos marcar outro momento? Está entendendo aqui a diferença? Que muitas vezes o nosso sentimento, o nosso coração, traz empecilhos para a presença de Deus na nossa própria vida, no nosso meio. E é interessante porque na história de Israel, ele não pede um templo, mas nós, por exemplo, vamos observar que o desejo aqui começa, descrito em 1 Crônicas, capítulo 17, no capítulo 22, no capítulo 28, vem Davi com uma história. E que até hoje eu não consigo entender a razão disso, porque o próprio texto descreve esse tipo de coisa. Ele está lá, olhando para aquilo que ele fez, olhando para as conquistas, olhando no palácio, e ele chega para o profeta Natan e diz, eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Tudo bem por aí? Daí tudo bem. Parece ser uma motivação boa da parte de Davi. Afinal de contas, eu estou morando num palácio e as coisas de Deus estão numa tenda ainda. Já há séculos que nós saímos do Egito e as coisas de Deus estão ali ainda. E aí Natan, olhando para aquilo tudo, vai dizer assim, faça o que estiver ao seu coração, porque Deus está com você. O próprio Natan parece ter entrado nessa ideia. Mas aí na mesma noite veio a palavra de Deus a Natan dizendo, vá e diga a Davi, meu servo. Assim diz o Senhor.
não será você quem edificará um templo para mim, para minha habitação. Desde o dia em que tirei de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares que eu andei com todo o povo. Por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei acrescentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Faz séculos que eu ando com esse povo. Faz anos, desde quando nós saímos do Egito, eu habito em tendas. Eu estou num tabernáculo. Por acaso eu pedi alguma coisa? E aí ele continua dizendo assim, eu estou pulando aqui porque o tempo vai correr aqui muito rápido. Ele vai dizer assim: quando se cumprisse os seus dias, você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um de seus filhos, e estabelecerei o reino dele. E este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. E eu serei por pai, e ele será meu filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e o meu reino para sempre, e o trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão. Assim Natã falou a Davi. Aí você pode dizer assim: poxa, mas então parece que aqui o Senhor Jesus está concordando com a ideia de Davi. Parece que sim. Ele vai dizer: não é você que vai fazer, é o seu filho. Mas nós precisamos lembrar que Deus aqui está falando muito mais daquilo que Davi pensou que era, que eu entendo. Porque quando nós olhamos para Salomão, e aqui depois nós vamos ter outros textos descrevendo isso, porque quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós vemos que 1 Reis, capítulo 6, versículos de 11 a 13, nós vemos essa palavra sendo concretizada com Salomão. E Davi, inclusive, pensando: olha, é Salomão, esse será o homem que construirá o templo, o reino estará sobre ele eternamente, e a misericórdia de Deus não se apartará dele. O próprio Deus, aqui ele constrói isso. A própria palavra de Deus vem para Salomão. E ele, no final da construção do templo, ele vem dizer assim: quanto a este templo, Salomão, você está edificando? Ele vai dizer assim: se você andar nos meus estatutos, e executar os meus juízos, e guardar todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, o qual falei com Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Em partes, o Senhor Deus aqui está concordando. Em partes, o Senhor Deus aqui está justamente tendo essa noção e entendendo isso, e até justamente abençoando essa decisão. Mas aí temos um problema. Em 1 Reis capítulo 9, versículos de 1 a 9, finalizado o templo, novamente Deus se apresenta para Salomão e ele faz de novo uma promessa condicional. Ele vai dizer assim: santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, com integridade de coração, com sinceridade, segundo tudo o que eu ordenei, e guardando os mandamentos e estatutos dos meus juízos, também confirmarei o seu trono, o seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se você e seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, que lhes prescrevi, e se vocês servirem a outros deuses e os adorarem, então eliminarei de Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei no meio de você, no meu nome. Israel virá por ser motivo de provérbio de escárnio entre todos os povos, e todo aquele que passar por esse templo agora tão exaltado ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o seu Deus.
É interessante porque aqui, quando nós olhamos para a promessa de Deus para Davi, ele promete uma descendência eterna, ele promete que vai abençoar aquilo que Davi quer realizar, mas ele põe uma condição na segunda parte. Sobre isso que você quer realizar, Davi, sobre esse templo, existe uma condição. Você tem que andar na linha. E se os teus filhos pisarem na bola, Salomão, se os teus filhos pisarem na bola, esse templo será motivo de escárnio. Isso não demora muito, porque quando nós vemos, por exemplo, em 1 Reis capítulo 11, versículos de 2 a 8, Salomão enlouqueceu e casou-se com um monte de mulheres. E o texto vai dizer que o coração dele não era fiel ao Senhor, ao seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. E Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou a seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um outro templo, um santuário, a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. É muito interessante, porque pouco tempo depois esse homem cai. Não só cai, mas induz o povo a uma adoração errada, longe do Senhor. E lembra qual era a promessa? Se vocês se mantiverem fiéis, eu vou abençoar isso. Esse templo será abençoado. Se vocês não fizerem isso, esse templo vai ser motivo de vergonha. O texto, inclusive, descreve aqui que ele fez um templo a Moloque. E Moloque era um dos piores deuses cananeus, porque Moloque exigia sacrifício de crianças. Mães que acabavam de ter os seus filhos sacrificavam os seus bebês recém-nascidos a Moloque. E Salomão pega esse negócio e traz para o seu povo. Num sincretismo religioso impressionante. A presença de Deus em relação ao templo é condicional, pois Deus não mandou construir esse templo. O próprio templo seria agora um monumento de escárnio entre as nações. Porque templo vazio, sem a presença de Deus, não passa de um monumento imprestável, apesar do povo colocar a sua fé no templo de Deus. É interessante porque o templo de pé seria o símbolo do fracasso espiritual desse povo para com Deus. O símbolo de vergonha, porque o povo olharia para o templo e diria: ali Deus não está. Ali Deus não está. A misericórdia permanece, a continuidade do reino de Davi tem aqui essa promessa, e nós vamos ver aonde vai dar isso, mas no que se refere ao templo, seria uma humilhação, uma vergonha. Isso acontece, por exemplo, quando vamos lá em Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 8, Jeremias capítulo 14, onde o povo estava prestes a ser invadido pela Babilônia, e eles diziam assim: não confie, Jeremias vai dizer assim para o povo, não confie em falsas palavras, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Porque o israelita dizia assim: ninguém vai nos invadir, nós não vamos ser invadidos pela Babilônia, porque nós temos o templo do Senhor. E sabe o que vira o templo do Senhor? Um talismã, um patuá. O monumento simplesmente é um sincretismo a algo que as pessoas, nós temos o templo, nós não seremos invadidos. Mas não é isso que acontece. Quando, por exemplo, nós já vemos a divisão do reino, depois de Salomão morrer, e ali o sincretismo religioso, inclusive, toma conta, inclusive, do reino do norte, com a edificação de outros templos.
Nós vemos, por exemplo, o templo, nós vemos, por exemplo, a destruição do templo por diversas invasões babilônicas, por exemplo, em 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, de 5 a 7, onde povos vindos agora com a direção de Nabucodonosor, rei da Babilônia, roubam os utensílios do templo, saqueia a casa do Senhor. 2 Crônicas capítulo 36, versículos de 9 a 10. Novamente o rei Nabucodonosor aqui pega os utensílios preciosos do templo. 2 Crônicas 36, 12 a 14. Não só roubaram as coisas do templo, mas também contaminaram o templo do Senhor, que tinha santificado em Jerusalém. Zedequias andou longe dos caminhos do Senhor. Joaquim, Zedequias e assim por diante. Até que em 2 Crônicas 36, 17 a 19, o templo é totalmente destruído pelos caldeus. Não sobra pedra sobre pedra. E aí depois de 70 anos de cativeiro, nós ainda vemos a reconstrução. 2 Crônicas capítulo 36, versículo 23, pelo rei Ciro. Depois nós vemos ainda um segundo momento descrito em Esdras, capítulo 1, versículos 2 a 5. Nós vemos o rei Artaxerxes também tentando reconstruir o templo. Nós vemos, ao longo dessa história, quase 100 anos de imperadores tentando reconstruir o templo de Israel. E nenhum deles terminou. E esse templo, depois, na época de Jesus, conhecido como o Templo de Herodes, o Grande, foi terminado depois de séculos. Não só isso, mas a história conta, inclusive, com a revolta dos Macabeus, o Império Grego profanando esse templo, inclusive sacrificando uma porca no altar do templo. E isso gerou uma grande guerra. Isso gerou uma grande revolta. Até que chega o Novo Testamento. E aí apresenta-se Jesus. E sabe qual é a relação de Jesus com o templo? É algo bastante sensível. Porque Jesus expulsa os comerciantes do templo e chama covil de ladrões. Não só isso, mas João vai falar que Jesus fala do seu corpo como um novo templo, que seria destruído e levantado em 3 dias. Jesus relata aqui que o templo, inclusive, ele está ali fazendo perguntas para os mestres, como nós já vimos aqui em outras mensagens. Jesus estava ali ensinando também diante do templo, mas uma coisa interessante que é descrita em Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 2. Ele vai dizer assim: e Jesus saiu do templo, e quando caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E quando nós vamos para Marcos, capítulo 15, versículos 29 a 32, essa declaração do Senhor Jesus foi usada para condenar Jesus à morte. Porque os próprios acusadores de Jesus estavam diante dele na cruz e dizendo: olha, você não disse que ia derrubar o templo, o santuário de Deus, em 3 dias iria reconstruir esse templo? Salve-se a si mesmo. E sabe o que acontece? No ano 70, depois de Cristo, Israel é invadido pelo Império Romano e o general Tito, diante das revoltas judaicas, destrói todo o templo. E sabe aquele muro que você vê na televisão, o Muro das Lamentações? Você já viu aquilo lá? Você pode achar que aquilo é uma parede do templo, mas não é uma parede do templo. Sabe o que é aquilo? É o muro de arrimo que segurava o pátio inferior do templo. E que nem fazia parte do templo aquilo. Apenas segurava uma parte superior do templo, que era um átrio ali, que era onde provavelmente ficava a parte dos gentios. Porque não sobrou nada. Tudo foi destruído. Porque o templo que o Senhor Jesus propõe, quem são?
Paulo vai dizer aos Coríntios da seguinte forma: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. As coisas mudam completamente na teologia da cruz, porque agora o Senhor Jesus vai dizer assim: sabe quem é o templo, sabe aonde eu vou habitar, sabe aonde eu vou conviver, sabe aonde eu estarei? Em vocês. Sabe aonde eu vou tabernacular? Sabe qual é o maior templo para Deus? Sabe qual é o maior templo para Deus? É que não tem um espelho, senão você ia olhar para você. Eu falo para você olhar para você. É você, filho de Deus. É o Senhor habitando em você. É o seu corpo que o Espírito Santo de Deus agora habita nesse templo e justamente te move à adoração e está em você e se cumprindo aquilo que Deus desejava. Eu quero estar no meio do meu povo. Por isso, irmãos, o teu corpo é algo sério. Tem muita gente brincando com o corpo, destratando o corpo, menosprezando aquilo que Deus te deu. Sabe essa carcassinha que Deus te deu aí, essa carcassinha? Cuida bem da carcassinha. Porque é nesse corpo que Deus habita. O Espírito Santo de Deus habita em você. Lembra que tinha a música dessa? Esse é o templo do Espírito Santo. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, falando da igreja, como esse templo do Senhor. Não só isso, mas Hebreus 3,6 vai dizer: Cristo, porém, como filho é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firmemente com ousadia a exultação da esperança. Aí você vai dizer assim: tá bom, pastor, mas lá no céu vai ter um templozinho, sim ou não? Vai ter uma igrejinha lá no céu, na eternidade. Eu gosto muito desse texto de Apocalipse 21, versículos de 1 a 3, porque João agora passa a ter a visão do novo céu e a nova. Eu queria ter tido essa visão. Quando eu olho para isso, eu me emociono, eu fico assim. A minha mente é muito doida às vezes, né? E eu fico imaginando assim as coisas que. E aí ele fala: eu vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Aproveita e tomar banho de mar agora. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Sabe como é que vai ser o templo na eternidade? Deus num tabernáculo, ou tabernaculando em nós. Deu para entender aqui? Não só isso, mas 21, 22 a 27 vai dizer assim: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com tudo isso que o senhor falou tem a ver com a gente? Diante disso, irmãos, nós precisamos sempre julgar as nossas motivações para aquilo que nós queremos alcançar diante de Deus. Nem sempre Deus, como eu disse, será claro para nós e vai mostrar a sua clareza ao longo do tempo. Como, por exemplo, entramos numa campanha, nós estamos orando, nós decidimos como igreja, colocamos diante de Deus o nosso desejo e biblicamente tentamos assim nortear as nossas decisões e motivações em relação a isso, e Deus tem confirmado. Parece que Deus aqui está nos mostrando: vamos continuar, vamos orar, vamos continuar colocando isso diante de Deus, vamos colocando as nossas motivações de forma correta? Sim, porque tudo isso que nós vamos fazer não é para nossa ostentação. As estruturas não é para a nossa vaidade, porque nós vivemos a teologia da cruz. Nossa estrutura espelha uma espiritualidade em que Deus habita, em que Deus está habitando no meio do seu povo.
E isso não passa por um prédio. O prédio é uma bênção de Deus para reunir esse povo, se assim Ele quiser. E se Deus estiver no meio do povo, faz sentido um prédio para que a gente adore. Porque se Deus não estiver em nós, que sentido tem? As igrejas na Europa, eu fui passear com a minha lindinha início desse ano, aí nós fomos lá em Canela. Já foi em Canela? Tem uma igreja bonita, a igreja de pedra lá. Eu entrei na igreja. Que templo lindo, maravilhoso. Estava um calor, aí eu sentei num banquinho lá. Nossa, pastor, você entrou? Que pecado, pastor. Vocês ficaram escandalizados comigo? Tá bom? Não fique escandalizado comigo, tá? Aí estava um calor, que estava um sol, aí eu entrei na igreja, sentei e vi aquela brisinha assim, né? Aí quase que achei que era o Espírito Santo de Deus descendo. Aquele fresquinho, aquele arzinho fresco. As pessoas simplesmente passeando, tirando foto, muita selfie. Mas ninguém se dirigindo a Deus. Ninguém se colocando diante do Senhor. O povo de Deus, entre aspas aqui, não estava reunido lá. Apenas uma igreja de portas abertas para turismo. Por isso um prédio, mesmo que para Deus, que não esteja Deus, não passa de um prédio sem Deus. Para nada. Para nada. As estruturas, se não tiver Deus no seu meio, habitando entre nós, não serve para nada. Um bom louvor aqui, como nós cantamos, e esses irmãos que está Deus no meio deles aqui, habitando em nós, se não tiver Deus, não serve para nada. É apenas um bom show, um bom espetáculo, em que você vai ficar, uau, até arrepiado, mas não vai servir para nada. Uma boa reunião, um grande programa, se Deus não habitar no meio do seu povo, se Deus não estiver ali, é apenas um bom programa. E a igreja é capaz de fazer bons programas? Sim. A igreja é capaz de fazer grandes templos? Sim. A igreja é capaz de fazer grandes apresentações musicais? Claro que é. Mas se Deus não estiver ali, não serve para nada. Se Deus não estiver habitando ali, não serve para nada. E aqui, se Deus não estiver habitando em nossas vidas, se Deus não estiver habitando no seu viver diário, de nada adianta. De nada adianta. Claro que isso envolve nossa aplicação financeira, nossos alvos, claro que isso envolve aquilo que nós queremos fazer e Deus tem nos abençoado, mas se Deus não estiver em nós, não vale de nada. E aqui, irmãos, se Deus quiser, e Ele permitir, se for a vontade dEle, nós teremos o nosso terreno. Amém? Tá bom? Glória a Deus por isso. Se Deus quiser, vamos ter essa alegria. Mas Deus precisa estar no nosso meio. Deus precisa estar entre nós. Porque senão vai ser apenas algo da nossa vaidade, do nosso desejo, do nosso coração. E pastores megalomaníacos, membros de igreja megalomaníacos, estão por aí no Instagram. Olha a igreja que eu construí. Oh, desculpa, Tiago. Olha como eu sou o máximo. Olha como eu já comprei o quarteirão inteiro. Ó, já comprei a casa vizinha, a outra, já comprei esse, já comprei aquele, já comprei... Porque eu sou um grande empresário da fé. Porque eu sou grande, olha, e você entra nessas igrejas, como eu entro, ficamos impressionados, claro que ficamos. Porque é algo grandioso, é algo majestoso, a gente fica assim, fica sem palavras, e eles sabem fazer bem isso. Um dia eu fui numa igrejona lá e falei, nossa, uau, A gente fica assim. Mas a questão é, Deus está lá? Deus está no meio de nós? Porque hoje nós vivemos essa loucura megalomaníaca que pastores têm enfiado muitas vezes igrejas em dívidas. E aqui os causos são grandes, irmãos, eu nem vou entrar nisso, porque olha, cada uma pior que a outra.
empréstimo até com agiota. Porque colocou a igreja em dívida. Pastores que passam a perna em membros da igreja, que pega dinheiro de membros da igreja e não paga, caloteiros. Pastores que simplesmente estão aí jogando com a vaidade, com a sua vaidade, e dizem assim para a igreja: essa é a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus, é a vontade dele, é a vaidade dele. E você tem agora que abraçar a vontade dele como se fosse de Deus. São desonestos. Tem uma música do João Alexandre que ele falava desses homens líderes que devoravam as ovelhas e que mercadejavam a fé, explorando a fé dos irmãos. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, e aqui já encerrando, porque o tempo já estourou aqui, também, quais são as nossas motivações? Para a sua vida. Eu entendo aqui que Deus quer que você justamente prospere, que você troque o seu carro, que se você conseguir fazer aquela viagem no final do ano, graças a Deus, que você construa a sua casa, que você possa se dar bem, que você possa se formar, que você possa crescer, que a sua empresa possa, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ok? Mas a motivação tem que estar correta. Para que você quer ser um grande profissional? Para quê? Para a glória de Deus? Porque Deus te chamou para isso? Ou porque você quer ser o bambambam, ser falado no meio dos homens? Ou porque isso faz bem para o seu ego? Porque lá no churrasquinho da família, você é mais um dos que contam vantagem. Para onde você vai hoje? Para onde você vai esse ano? Eu vou para Dubai. Dubai eu estou cansado de ir para Dubai. Dubai eu vou para os Emirados Árabes esse ano. Emirados Árabes? Eu fui ano passado. Lá é ruim. Nossa, calor danado. Imagina, lá é muito ruim. Porque agora eu vou para Mônaco. Para Nice. Para a costa francesa. Não, lá é muito devagar. Silêncio lá. E eu fui lá. Levei minha esposa lá. A comida não presta, teve dor de barriga, ficou ruim. Nós vamos para a Suíça. Para os Alpes. Não, mas lá é muito frio. Eu vou para Marte. Eu vou pegar uma SpaceX e vou subir para Marte. Dar uma volta na Lua. E você, está lá ainda trabalhando naquela empresa? Está lá ainda? 40 anos fazendo a mesma coisa? Mas você está louco, hein? Está parado no tempo, hein? Você não cresce, seu inútil. Olha que fracassado. Porque agora, não, mas o meu LinkedIn bomba na internet, De final de semana posto as fotos lá, né? Curtindo um esporte radical, né? Sucesso empresarial e assim por diante. Mas você, 40 anos na mesma empresa, está parado no tempo. Coitado você. Está lá na lojinha ainda, Lu? Tadinho da Lu. Tadinha não. Vai ver o quanto de gente ela glorifica a Deus lá e aconselha lá. Está virando um consultório de aconselhamento bíblico a lojinha da Lu lá. Está fazendo até culto lá, orando dentro da loja dela. Esse é o objetivo. Deu para entender, irmãos? Para a nossa vida. Porque nós somos enganados com essas coisas. Não, mas você, professora, Juliana, tadinha de você, olha, coitada da minha esposa, olha, professora, olha que judiação, a Rose, professora lá. Olha a Norimara, tadinha da Norimara, até se aposentou já, olha, coitada. Não vê a hora, quer voltar com os... judiação. É isso. Quanto dessas irmãs edificaram a vida de crianças, amaram crianças que não são amadas pelos seus pais e que tiveram alguns minutos de amor por essas irmãs que Deus colocou no coração delas. Deu para entender aqui? Quando Deus nos chama para essas coisas. Por isso aqui, irmãos, em nome de Cristo Jesus, avalie a sua motivação. Cuidado para que você não caia nessa teologia do templo, nessa teologia da glória, nessa teologia que você precisa ser o máximo.
Não, quem tem que ser o máximo é Jesus. É o Senhor. Você não precisa ser o melhor em todas as coisas. Deus não te chamou para ser o melhor, porque o melhor é Jesus. Irmãs, minhas irmãs, não entre nessa neura de que você precisa ser a melhor mulher do mundo, a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor esposa. O melhor é Jesus. Coloque a sua fraqueza, a sua limitação diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus, muitas vezes, você vai chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não dou conta. E aí Deus vai dizer assim, chegou ao ponto que eu queria. Vem cá, minha querida, que eu vou agora te ajudar. Vou fazer com que você experimente a minha graça, o meu poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa e Deus abençoe a sua vida. Que Deus destitua essa teologia da glória que impede você de desfrutar das bênçãos genuínas de Deus. E assim a nossa igreja, assim são os nossos objetivos, assim a nossa visão cristã. É assim a nossa luta para quebrar essa visão, muitas vezes religiosa que nós temos, de uma visão de glória. Outra coisa, só aqui, existe uma teologia da prosperidade de sentir-se bem, sempre sentir-se bem. Não pode chorar, não pode ficar triste, não pode reclamar. Imagina, esse povo, esse cara só fica reclamando. Não, quem disse isso? Quem disse isso? Jesus chorou? Jesus chorou? Hã? Mas alguém disse que você não pode chorar, que você não pode sentir medo, que você não pode sentir vergonha. Irmãos, em nome de Jesus, abandone esse tipo de pensamento.